Oi, cafeinados! O perfil de personagem é um documento muito importante no momento de estar criando uma história e também no momento de venda dessa história. Só que será que todos os personagens precisam ter o perfil escrito? Fica até o final desse vídeo para descobrir. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Esse não é um vídeo que eu vou explicar como faz perfil de personagem. Vou passar bem rapidinho sobre isso. Tem um post no blog falando, explicando mais como é que faz um perfil completo de personagem. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Mas, perfil de personagem basicamente é você falar de todos os atributos que tem o seu personagem. Sejam atributos físicos ou atributos psicológicos. Então você vai passar desde qual é a altura, qual é o peso desse personagem, até o modo de falar desse personagem, o modo de vestir do seu personagem, quais são suas fraquezas, suas forças, né, sua motivação, seus melhores amigos. Então é realmente fazer um perfil, né, construir um perfil como se fosse um perfil de rede social para cada um dos seus personagens. Agora, uma dúvida que eu vejo muito recorrente é quem precisa ter o perfil de personagem. Isso seja para você criar a sua história, seja para vender, né? Porque certos concursos, certos festivais e principalmente produtoras pedem o perfil de personagem numa bíblia de série, por exemplo, até numa bíblia de filme. Mas aí você vai lá e sua história tem 10, 15 personagens. Você realmente precisa fazer o perfil de personagem de todos eles? A verdade é que não, você não precisa fazer o perfil de todos eles. Então, quem precisa ter perfil de personagem? É claro que o protagonista e o antagonista com certeza vão ter um perfil e um perfil bem completo, com todos os pontos possíveis que você puder colocar. Isso se o antagonista, lógico, for um vilão, né? Ou seja, for uma pessoa. Se o antagonista for uma coisa mais geral, como por exemplo a sociedade racista, e não está representado ali como um personagem em si, mas como acontecimentos, né, da trama, como acontece, por exemplo, em Judas e o Messias Negro, nesse caso você não vai ter um perfil de personagem, mas você pode colocar ali alguns dados sobre esse antagonista, né, que você escreva ali um parágrafo que seja sobre esse tema, essa situação que é um antagonista. Existem algumas categorias de personagens que você até pode chamar de arquétipo, né? Não são os arquétipos do Campbell ou do Vogler, mas são alguns arquétipos que precisam ter perfil de personagem. Talvez não tão completo quanto um do protagonista ou do antagonista, mas precisam sim ter lá seus atributos escritos e bem detalhados como motivação e fraquezas, por exemplo. Eu vou listar aqui quais são esses arquétipos que precisam ter os perfis mais completos e um pouquinho qual é o papel dele na história para você ir reconhecendo quem é quem. Só que o que acontece? Eles são arquétipos que eles podem se juntar. Vão ser 7 arquétipos, porém isso pode estar em 3 personagens, né? Todos eles divididos em 3 personagens, por aí. Então, você vai ter que ter esse discernimento de saber qual é o arquétipo que eu tô falando com o personagem, né, que tá aí na sua história. O primeiro deles é o sidekick. Quem é o sidekick? Normalmente é aquele melhor amigo do protagonista, né? Aquela pessoa que tá sempre junto do protagonista, que ajuda o protagonista a progredir na sua jornada e tudo mais. O próprio nome dele já vem ali com um sidekick, né? Então é aquela pessoa que luta junto com o protagonista. Pode ser que ele tenha um melhor amigo que não luta junto com ele. Esse não, esse vai enfrentar tudo junto com o protagonista. Ele é, por exemplo, o Watson do Sherlock Holmes. O segundo arquétipo que precisa ter lá o seu perfil é o cético. Quem é o personagem cético? Ele é aquele, pode ser um dos melhores amigos do protagonista, pode ser um familiar, não sei, alguém ali que vai de encontro com as ideias que o protagonista tem, trazendo para a realidade, né? Ele não é o pessimista do rolê, não é o pessimista. Ele é o cético, ele vai perguntar, vai questionar
por que que você, protagonista, você, herói, tá fazendo isso, sabe? Não é muito melhor você fazer desse jeito do que desse? Ou coisas assim, sabe? Ele vai estar lá para ajudar esse protagonista a ter os pés no chão. No primeiro Star Wars, por exemplo, né? No primeiro quarto, no caso, no primeiro lá da década de 70. O Han Solo, ele é o personagem cético ali, né? A gente tem o Luke fazendo as coisas e o Han entra com uma coisa que parece negativa, parece pessimista, mas na realidade ele só tá sendo realista ali no meio das coisas. Ele conhece o mundo, ele conhece as sacanagens que acontecem e ele vai lá para o Luke que não conhece o universo, né, a galáxia, e sempre tá rebatendo tudo que ele tá falando. O outro personagem, né, o próximo arquétipo que precisa ter o perfil ali é o guardião ou o mentor, né? Ele é um perfil que é mais parecido com o que a gente já encontra no Campbell, por exemplo, ou no próprio Jung, né? E o guardião, é aquela pessoa que já tem ali com ela, né, guardado, por isso que guardião, um conhecimento e vai passar esse conhecimento adiante para o protagonista, para o herói. Em Jogos Vorazes a gente tem isso muito claro, o mentor lá inclusive chama mentor, e é o Haymitch, por exemplo, para Katniss e para o Pita. Temos um outro personagem que é o contagonista, e ele, ele não é o contrário do protagonista, porque o contrário do protagonista é o antagonista. Então, o contagonista ele é o contrário do mentor. Ele não vai ajudar o protagonista a fazer melhor, né? A ser melhor. Ele, na verdade, vai estar ali para dar conselhos errados para o protagonista. Às vezes isso não vai ser proposital, tá? Às vezes isso vai ser sem querer, ele vai estar dando um conselho errado, mas ele vai dar conselhos que fazem o protagonista andar para trás ao invés de continuar a sua jornada. Em Star Wars, por exemplo, a gente acha que o Darth Vader, né, é um antagonista, mas na verdade não. O Darth Vader, ele é o contagonista, ele dá ali opções para o Luke ir para o lado negro da força. Ele não tá ali querendo destruir o Luke, até porque, né, sabemos o que acontece. Mas ele é esse mentor para o lado errado. A gente vai ter também o personagem Razão, que precisa de um perfil. Quem é o personagem Razão? O personagem Razão, ele é aquele. Ele, na verdade, é a voz da razão. Ele é aquela pessoa que vai aconselhar o protagonista a fazer as coisas de forma mais, né? Vamos pensar, vamos sempre pensar, fazer tal. Ele pode também ser o sidekick, entende? É nesses momentos que esses arquétipos, esses nomes, eles vão se confundindo ali, né? Ele pode ser o cético, por que não, né? Ele ter um pouco de cético ali e ser o sidekick também. Então é por isso que você tem que prestar bastante atenção ali nos seus personagens, quem é quem. Ele, por exemplo, é o Sheldon. O Sheldon do The Big Bang Theory é a voz da razão ali para o Leonard. O personagem razão se contrapõe totalmente com o personagem emoção, que vai estar sempre aconselhando ali o protagonista a fazer as coisas com o coração. Muitas vezes, esse personagem, que é a emoção, vai ser também o próximo arquétipo, que eu já vou falar agora, que é o interesse amoroso. Na maioria das vezes. Isso não é uma regra, né? Mas é muito possível que seja assim. O interesse amoroso seja também o personagem que é emoção, né? Existe a voz da razão e existe a voz da emoção também. Como, por exemplo, em Sabrina, né? Seja a versão antiga, a versão original da história da Sabrina, seja a nova ali da Netflix, O Mundo Sombrio de Sabrina, a gente tem ali o Harvey como o interesse amoroso e também a voz da emoção, né? O personagem emoção. Então, sempre quando ele tá ali falando o que a Sabrina deve fazer e tal, ele tá seguindo o coração e quer que ela também siga o coração dela, quer levar tudo isso para um mood mais emocional. Levando em conta todos esses arquétipos desses personagens que eu falei, esses são aqueles que vão ter um perfil de personagem escrito completo, com todas as coisas que eles merecem.
Isso é para ajudar tanto você, enquanto estiver escrevendo, a ter mais noção de quem são essas pessoas, né? Eles são pessoas. A partir do momento que um personagem nasce, ele é uma pessoa e você precisa conhecer essa pessoa para escrever sobre ela. Assim como para vender essa sua história e quem estiver comprando também conhecer quem é essa pessoa, quem é esse personagem. Nath, eu tô escrevendo uma animação. Eu também preciso fazer perfil de personagem? Com certeza. Você precisa saber quem é essa pessoa. Não importa se ele é um ser em 2D ou se ele é uma pessoa como nós. Ele também é um personagem, ele também vai ter um arco dramático. Então, sim, a animação também precisa de perfil de personagem. E se eu tô fazendo um curta-metragem, eu preciso escrever perfil de personagem, mesmo sendo uma história mais curta, ou se estou fazendo um conto? Sim, contos, curtas-metragens também precisam de perfil de personagem, porque lá também tem personagem. É só você pensar assim: tem um personagem, precisa de fazer um perfil. Claro que você vai ter algumas histórias mais experimentais, que os personagens não precisam ser tão aprofundados assim, então não precisa de uma motivação externa e interna, às vezes só a externa vai servir, ou só a interna vai servir, e a pessoa tem um drama ali totalmente existencial e tudo mais. Mas é importante que você tenha um perfil para conhecer aquela pessoa ficcional ali. Como as produtoras, festivais veem, pedem isso? Isso aparece normalmente numa Bíblia, né? Como eu disse lá no começo do vídeo, numa Bíblia de venda, numa Bíblia de apresentação, e vai estar basicamente escrito em texto, tá? Mesmo que você faça lá para você mesmo, escrito em tópicos, é importante que você passe isso para texto, porque entre 5 e 10 linhas é o máximo que você vai poder escrever desse perfil. O que eu aconselho você fazer? Você faz um perfil bem completo para você, porque você precisa disso para escrever a sua história, para conhecer os seus personagens. E desse perfil completo você resume tudo em 10 linhas no máximo para dar ali, para colocar ali no seu projeto de venda e de apresentação. Eu espero que tenha tirado as suas dúvidas, que tenha ajudado vocês esse vídeo. É muito importante você saber quem deve ter, né, perfil de personagem e como você faz para descobrir quais dos seus personagens devem ter um perfil ali mais completo do que os outros. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vou adorar responder para vocês e ajudar um pouco mais. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de deixar o seu joinha e também a inscrição no canal para ver mais dicas aí para escritores e roteiristas. E a gente se vê na próxima.